Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na paz do Senhor. Que a mão poderosa de Deus, pode deixar aí, filha, tá tranquilo aí. Mão poderosa de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Agora são 9 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Aqui tem sol, né? Aqui tá um sol intenso já, né? De manhã cedo. Provavelmente hoje vai ser um dia de bastante calor, né? E o céu azul aí, tá tudo certinho. Última semana aí antes do Natal, né? Última semana antes do Natal. Se você tá esperando o Natal aí, ele tá chegando, né? Ele tá chegando, né? O Natal tá chegando aí, o dia do Natal tá chegando. Tem gente que não gosta do Natal, né? Tem gente que não gosta do Natal. Deixa eu ver se o meu microfone tá legal. Tá legal. Tem gente que não gosta do Natal, né? A gente respeita, né? Dalva Garcia, Margarete Rossi, Lídia Silva, Wilson Noldin, Deus abençoe, Canal da Rosa, Zenair Faquin, Cleide Regiane, Lia Margarete, Mônica Rocha. Ô, Mônica, tu é minha parente, é? Reinaldoc, Shigeko, Nakasato, galera do Japão, Deus abençoe vocês aí. Você que está no Japão, está participando do estudo aqui conosco, Deus abençoe vocês. A Carmen Alves está dizendo que no Nordeste está chovendo. Deus abençoe a nossa galera do Nordeste. Mel Cristina, bom dia. Magali Gonzaga, bom dia. Bom dia para quem é de bom dia, né? Para quem gosta de um bom dia, receba um bom dia aí. Fátima Aparecida, Ângela Cruz, Reni Santos, né? A Rânia Almeida, bom dia, Rânia. A Helena, Deus abençoe você, Madá Martins, Gilvânia, Miriam Santos, a Vandoca, a pastora Mari, tá toda a galera aí, né? Deus abençoe vocês aí, sejam bem-vindos todos, né? Essa semana a gente vai caminhar aí com bastante movimento, né? Tem que cuidar quem vai viajar em movimento na estrada, né? Já tá bem movimentado, pastor que viaja quase todo dia. Aliás, hoje vamos estar em São José dos Pinhais, né? O último culto aí de São José dos Pinhais, Curitiba, região metropolitana. Então, se caso você queira, né, vir dar um cheiro no pastor antes do Natal, antes do final do ano, né? Hoje é o último dia em São José e região metropolitana, né? Depois a gente só vai ficar na internet. Amanhã a gente vai estar em Tijucas, também é o último dia, nossa despedida. E aí, quinta-feira, também culto em Joinville, o último dia, último culto do ano, também nossa despedida, tá? Então, caso vocês queiram aí vir à igreja física, esses 3 dias aí são os últimos do ano. Eu queria ver com você a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 17. Tá? Se você puder abrir a sua Bíblia aí, por favor. Eliane Almeida, Marli Vido, Lenir, Kátia Vieira, Vera Lúcia, Francisca Chagas, Marise Sale, Fátima Araújo, Vleide Navarro, Isaura Ferreira, Ana Maria, Sônia Estrada, Regine Santa Teresa, Rosemary Adriana, Rosemary Alves, José Geraldo, Pastor Sérgio, bom dia, Pastor Zelina Amaro, Maria da Graça, Lena Belmont, oi Leninha, Jogavanza. E aí, Jô, hoje vocês notaram que o Rumble não tá funcionando, né? O Rumble não abriu hoje para nós aí de jeito nenhum. Então peço que vocês desculpem aí, Ângela Cruz, bom dia, Jair Barbeiro. Oi Jair, bom dia, Adriana Aparecida, Deus abençoe, Nelly da Rosa, Andréa Santana, o pessoal que está aqui. Hoje a gente está transmitindo no Twitter. Edneuda, Malu Souza, Eliane Laurindo, o pessoal que está aqui no Twitter. O Guigo, oi Guigo, bom dia. Deus abençoe o pessoal que está aqui no Twitter também. Um beijo no coração de todo mundo. Sejam todos aí muito bem-vindos, né? Então hoje a gente não está transmitindo no Rumble por uma impossibilidade técnica, né? O Rumble não está abrindo aqui para nós. Elizabeth Bell, Iraí Andriotti, Sônia Regina, bom dia. Terezinha Pereira, Ronaldo Aires, irmã Lúcia Switch. Tudo bem, Lulu? Irmão Tomás, beijinhos para vocês.
a Kátia Linhares, o Gabs Figueiredo, a Luciana, tá todo mundo aí, né? Ednilda, Eliane Laurindo, bom dia. Bom dia para todo mundo aí, Deus abençoe vocês. Eu tô um pouco cansado, mas faz parte, final de ano já, né? Se olhar para o meu aspecto e ver cansado, né? Faz parte, esse final de ano eu chego quebrado já, né? Stenbach, Maris Stenbach, bom dia, querida. Né, pastor, já chega o Rogério Vieira, bom dia, queridão. É isso aí, irmão Rogério, vai com o papai, que o papai é seguro. Papai, anda com o papai, irmão, nada de, né, outro caminho aí, vamos com o papai, né? É isso aí, galera, posso ler o texto, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. O texto hoje fala acerca dos presbíteros e tem vários conselhos. Francisco Shoa, bom dia, querida. Deus abençoe você aí também, né? Deixa eu trazer mais para cá o meu tablet. Opa, que aí eu consigo ver vocês aí mais tranquilo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui que saiu minha tela. Mas tá bom, vamos, procura comigo aí Timóteo, 1 Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo, pronto, já voltou aqui. Verso 17. Vamos lá? Posso ler o texto já? Vocês já encontraram? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Glória a Deus. Sandra Teodoro, Elizabeth Bel, Daniela Ferreira, Ivani. Oh, glória. Deus abençoe todo mundo aí que está no Facebook. Vamos lá. Meu texto diz assim, ó. Oi, Muriel Tavares, bom dia. E o pessoal que não tá no Rumble tá chegando aqui no Twitter, né? Toda a galera tá vindo aqui, né? Pascoaleto. Oi, bom dia. Dalva Brito, bom dia, Dalvinha. Deus abençoe. 17, ó. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 18, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusações contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que parecem repreende-os na presença de todos, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos santos anjos eleitos, que, sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém, escute isso, imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Amém? Vamos orar? Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, dá para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela desça, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir. E quebranta, Senhor, o nosso coração para que nós possamos entender e compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você, irmã Ângela. Deus abençoe e console o seu coração, seu maridão. Um beijo para vocês aí, tá? Gente, nós temos aqui alguns conselhos do apóstolo Paulo para a sua igreja e eu quero que você preste atenção aqui em algumas coisas que eu vou ler para você, porque eu quero que você aprenda, né?
O verso 17 diz assim: os presbíteros, presbítero e pastor é a mesma coisa, tá? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A Bíblia exorta a igreja a pagar um bom salário para o seu pastor, ok? Principalmente os que trabalham no ensino da palavra e na doutrina. E ele fala dupla honra, que deveria receber um salário dobrado. E ele ainda diz, porque diz a Escritura, não ligará a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, se você acha ruim que o pastor da igreja, né, tenha um bom salário, saiba que isso é a própria Bíblia que exorta a que seja dessa maneira, tá bom? Mas tem os demais, daí é outro problema, é problema de cada um, né? Não tá aqui metendo o bico, só tô te falando o que a Bíblia diz, tá bom? 19, não aceite, aqui entra na nossa seara, ó. Não aceite acusações contra o pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui é uma coisa que você tem que aprender. Nelda Palharini, um beijo para toda a família, irmã Nelda, pro maridão, pras crianças e pros bebezinhos aí, tá? Que bom que vocês estão aqui. Ok? Presta atenção aqui. Não aceite acusação contra um pastor ou um presbítero, sem que tenha 2 ou 3 testemunhas. Olha o que a Bíblia fala. Quanta gente aqui que tem a sua vida destruída por causa de uma pessoa, que se levanta, acusa o cara ou a mulher, acusa o cara, uma pessoa, e todo mundo já se levanta e bate no cara e quebra e arrebenta e depois descobre que é mentira. Então, por que a Bíblia fala que tem que ter no mínimo 2 ou 3 testemunhas? Porque é assim que você deve fazer. Então, jamais se levante para falar de alguém que seja presbítero, que seja um obreiro da igreja, né? Entendeu? Juninho Júnior, eu queimo. Quando não tem condição, Deus me ensinou a queimar. Eu queimo na churrasqueira, faço um foguinho lá e queimo, tá? Essa é a maneira correta de descartar, tá bom? Então, você precisa entender isso. Oi, Smag, bom dia, tá? Você precisa aprender isso. Então, quando alguém vier falar alguma coisa, ok? Escute isso aqui, de alguém. Vou falar mal do pastor Sandro. Nossa, eu vi o pastor Sandro comendo cachorro quente. Quem mais viu? Não, só eu. Não, então eu não aceito a acusação. Por quê? Porque é só você e se você estiver mentindo. Não, mas eu tô falando a verdade, mas não. 2 ou 3. Amém? 2 ou 3. Olha o que a Bíblia está falando. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Todo mundo entendeu isso? Posso ir para frente? Certo, irmão? Pois é, Maria Clara, mas daí a Maria Clara está falando o seguinte: e quando a ovelha é acusada de algo que não é verdade? Fofocas de mulheres de pastores. Aí a culpa é tua, Maria, que congrega numa igreja que não tem Jesus. Se você congregasse numa igreja que tem Jesus, a mulher do pastor não estava fazendo fofoca. Ela estava orando e te abençoando. Né? Mas vocês gostam de congregar nessas igrejolas aí, né? Daí você quer que eu faça o quê? A culpa é tua, você que congrega lá. Por que tá lá? Sai fora, vai para uma que tem Jesus, onde a mulher do pastor não é fofoqueira, né? Entendeu? Nancy Dessasso, é assim que fala. Rony 7072, estão fazendo o nível, né? Deus abençoe vocês, tá? 20. Aos que pecarem, repreendem-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Isso aqui acontece muito na igreja, mas só com as ovelhas. Só com as ovelhas. Tem algumas igrejas mais antigas que se o cara pecou, para ele voltar para Santa Ceia, ele tem que ir lá na frente confessar o pecado para todo mundo, né? Sim ou não? Né? Mas quando é o obreiro, o pastor, daí não. Não admite aí o pecado do cara na frente de toda a igreja. Isso aqui é pro pastor, irmão, que tá falando.
acerca dos presbíteros, não é das ovelhas. Mas as igrejas tradicionais, a Assembleia de Deus, agora eles não fazem mais isso porque é crime, né? Expor a pessoa publicamente, né? Mas antes eles faziam. Para voltar à comunhão, se fosse excluído em função de um pecado de adultério ou qualquer outra coisa. Entendeu? Marli Baião. Eu falo para você a mesma coisa que eu falo para outra irmã. Congrega nessas igrejas, né? Igrejola, vou falar assim, né? Para não ser desrespeitoso, né? Essas igrejolas, Cida Pedrotti, obrigado, Deus abençoe. Abençoe seu filho, o casamento dele, tá? Entendeu? Então, veja, a Bíblia está falando aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Está falando dos presbíteros, não é da ovelha. Entendeu? Não é mais ovelha. Ainda bem, né, Daniela? Daniela disse, minha mãe era testemunha de Jeová, separou, não pode mais frequentar. Graças a Deus, que agora ela vai conhecer uma igreja de verdade, se converter e não vai para o inferno, porque testemunha de Jeová vai para o inferno, todo mundo, né? Entendeu? Bem isso aí. Tá? Ok? Então ele está falando para os presbíteros. Ok? Não para as ovelhas, mas daí os pastores interpretavam dizendo que eles tinham que usar isso aqui para as ovelhas. Mas a Bíblia está falando para os pastores. Tá? Então se o pastor pecar, ele devia ser repreendido na frente de todo mundo, para que ninguém mais pecasse. Ana Paula, obrigado, tá? Deus abençoe você aí. Vamos lá para o 21. Vira a página e a página virou. 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Irmão, quanta gente na igreja que é parcial, que faz as coisas em função de gostar mais de alguém e menos de outra pessoa. Você que dirige a igreja, você que trabalha na igreja, você que é obreiro, você tem que ser imparcial, tratando todos da mesma maneira. Na igreja não pode ter peixe. Entendeu, irmão? Na igreja não pode ter panela. Panela não vai para o céu, quem vai para o céu é vaso. Vilmar Azevedo, obrigado. Rio Grande do Norte, Deus abençoe você. Você entendeu? Então as igrejas se criam como se fossem clubes sociais, né? Como se fossem clubes. Entendeu? Valéria Mateus, testemunha de Jeová é uma seita? Não, ela é pior que uma seita. Porque uma seita segue a Bíblia parcialmente. A testemunha de... Se ela fosse... Se essa instituição religiosa prestasse, ela era testemunha de Jesus e não de Jeová. Porque Jesus disse assim, sede minhas testemunhas em Samaria, Jerusalém, em todos os lugares. Não de Jeová. Quem salva é Jesus Cristo, não é Jeová. Jeová é o nome de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão através de mim, Jesus. Testemunha de Jeová não crê em Cristo como Filho de Deus, Senhor e Salvador. É uma heresia do diabo o testemunho de Jeová. Não é nem uma seita, é um troço do Satanás. É mais pra frente ainda. Entendeu? É mais pra frente. Então veja, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus e dos anjos eleitos que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Tá? Nada. Moema. Devia ser horrível, né? Certo, irmão? Então, igreja não pode ser um clube com grupelho. Entendeu, irmão? Que são privilegiados por outros obreiros. Ok? Os obreiros, eles são, por exemplo, vou contar uma coisa para vocês. Eu separei 5 obreiros na nossa igreja em São José dos Pinhais. 5 obreiros, faz umas 2 semanas. Tá? 5 meninos. Porque quando eu estava orando, eu vi cair uma unção sobre a cabeça deles e eles ficaram com aquela marca sobre eles. E mesmo eu com os meus olhos abertos, eu vi os 5 no meio da igreja. 5 homens. E Deus falou para mim, separe os 5 para mim, para obreiro. Então, eu não sou parcial. Não escolho quem eu gosto, quem é dizimista maior. Não. Aqueles que Deus me mostra, eu separo eles e eu sei que aqui esses têm ministério.
Não quer dizer que você não possa, numa igreja muito grande, precisa de muitos obreiros. Então, aqueles, né, que estão dispostos a trabalhar, a gente recebe, treina para trabalhar na igreja, para fazer o diaconato, é bênção. Mas aqueles que têm um chamado de Deus, quem separa é Deus. O pastor tem a obrigação de observar, identificar e preparar. Essa é a função. Amém? Certo? Vamos mais para frente aí então. 22. Isso aqui é uma coisa que eu ensino para vocês. Você já deve ter ouvido eu falar aqui, ó, não ponha tua mão em cumbuca. Eu ensino todos os meus obreiros aqui. Toda vez que eu dou um curso ensinando os obreiros, eu falo isso. Não ponha a mão em cumbuca. Pastor, o que é cumbuca? Cumbuca é a cabeça de alguém que você não conhece. Olha o que a Bíblia diz. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Entendeu? Conserva-se puro. Não saia por aí pondo a mão na cabeça de pessoa que você não conhece, porque você pode se dar muito bem. Entendeu, irmão? Senão você vai se ferrar. Você não conhece a pessoa, você não sabe quem é. Você tá entendendo? Eu já vi pessoas na igreja ficarem doentes porque oraram por alguém. Entendeu? Você entendeu isso aí? A pessoa tem um demônio. É um exemplo que eu tô te dando. Vou contar um testemunho para você. Há muito tempo atrás, eu fui orar na casa de uma pessoa e tinha algumas, eu era da Assembleia de Deus, e foram alguns irmãos obreiros juntos. Essa pessoa tinha uma bola no seu corpo assim, ó. E essa bola corria pelo corpo dela, saía, andava. E todo mundo já tinha ido lá, orado, e não acontecia nada, a bola corria para lá, para cá e tal, não acontecia nada. E aí pediram para que eu fosse. Eu fui, meu pastor pediu. Falou, irmão Sandro, vai lá orar, eu acho que é um demônio, esse troço, vai lá e você vai resolver. Eu fui. Fui lá, foram 2 casais comigo da igreja de obreiros. E eu cheguei, conversei com os irmãos, eles fizeram um café e tal, era um casal de idoso, de irmãos, e aquela bola corria no corpo da irmã. E eles da igreja já, ó, um tempo. Aí quando eu fui orar, uma das obreiras que foi da nossa igreja, que o pastor mandou ir junto, que é a esposa de um diácono da igreja, falou, pastor, deixa que eu vou orar e eu vou repreender que saiu um demônio. Eu falei, tá bom. Pastor não, desculpa, eu não era pastor lá, era obreiro só, nesse tempo, né? Quando ela colocou a mão na cabeça da mulher e começou a orar, escute isso aqui que eu vou te falar. Aquela bola que estava no corpo da irmã que corria, veio no braço assim, ó, foi passando, veio na mão e entrou na mão da mulher que estava orando. E começou a subir nela, assim, ó. E começou a dar um desespero na irmã, e eu olhando. E a irmã que estava orando começou a ficar desesperada, e aquela bola foi entrando nela assim, irmão. Sabe o que era aquilo? Demônio. Entendeu? O demônio estava saindo da irmã e entrando nela. Entendeu? Então, se você não foi chamado, se você não tem autoridade, não se meta. Não ande por aí pondo a mão na cabeça das pessoas, porque o que a pessoa tem vai entrar em você. Isso é um conselho do pastor para você. Os meus obreiros, eu ensino. Mas como você, provavelmente, teu pastor jamais vai ensinar isso, porque ele não sabe. A maioria não sabe, porque não conhece a Bíblia, não tem experiência espiritual. Entendeu? E aí as pessoas acham que qualquer um pode sair por aí expulsando demônio. E não é assim que funciona. Primeiro, você tem que ter chamado ministerial. Segundo, santidade. Terceiro, fé. Quarto, você tem que ser uma pessoa de oração e jejum. Se não é, não se meta. Se não é, não se meta. Aonde você não é chamado.
Isso não é ação ou atividade para qualquer pessoa. Entendeu? Não é. Certo, irmão? Então, eu tive que orar, expulsar o demônio da irmã que orou primeiro. Depois ele voltou para outra pessoa, né? Porque daí ela ficou lá desesperada e todo mundo, eu pus a mão lá, expulsei, ele saiu e apareceu a bola no corpo da irmã de volta. Aí eu coloquei a mão na cabeça dela, chamei ele na minha mão, ele veio, expulsei, saiu, acabou. Tá? Então, cuidado, não imponham as suas mãos precipitadamente sobre a cabeça de ninguém. Você pode dizer, pastor, mas isso aí é uma figura que o apóstolo Paulo está falando, que a gente não deve acocar o pecado. Não é isso que a Bíblia está falando. Entendeu? Não é isso aqui que a Bíblia está falando. Daí depois, né? Entendeu? Ele tem uma vírgula ali, né? Diz assim, ó, nem participe dos pecados alheios. Como é que você participa de um pecado alheio? Nossa, você viu o pastor Sandro comendo cachorro-quente? Eu não vi, ele comeu cachorro-quente, irmã? Comeu. Aí você vai no outro e fala, rapaz do céu, você não sabe a bomba. Eu soube que o pastor Sandro está comendo cachorro-quente. Você acabou de participar do pecado. Fofoca, a Bíblia diz que os mexeriqueiros não vão entrar no reino do céu. E da mentira, a Bíblia diz que os mentirosos vão para o inferno. Maldizente, porque você está falando mal dos irmãos. Que eu e você, irmã Magali Pusato, que nós, Shirley Franco, Deus abençoe, que nós, eu e você, sejamos o término, o final de toda má conversa. Quando a má conversa chegar em você, que ela morra no teu coração. E você fala, sangue de Jesus tem poder, não vou participar desse pecado, eu não vi nada, eu não vou falar nada. Porque a Bíblia diz, maldito do homem que confia no homem. Então eu não vou participar desse pecado. Jesus, a minha cabeça está livre desse sangue aí. Certo, irmão? Muito cuidado com as conversinhas paralelas, com os irmãozinhos da igreja que vem te contar as bombas. Certo? Muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Vírgula de novo. Nem participe dos pecados alheios. Ponto e vírgula. Conserva-te a ti mesmo puro. Como? Se mantendo longe do fofoqueiro, se mantendo longe do conversador, se mantendo longe. Certo? O irmão Joel está dizendo assim, mas omissão é pecado. É pecado. Omissão é pecado. Quando você é chamado para fazer alguma coisa e você não quer fazer. Quando você não é. Então, quem tem ministério, tem chamado, deve fazer. Mas quem não tem, não se mete. E aí você não está debaixo da omissão. Quer ajudar, chame alguém que sabe o que fazer. Agora escute esse aqui, 23. Não bebas mais água só. Quando eu falo que eu só tomo água aditivada, as pessoas ficam rindo de mim. Escute aqui. Não bebas mais água só, vírgula, mas usa de um pouco de vinho, vírgula de novo, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Eu já falei aqui para você e vou falar de novo. De novo eu vou falar para você. Porque é que isso aqui está escrito na Bíblia, que você deveria misturar um pouco de vinho na água para beber e não deveria beber apenas água. Porque o vinho é um germicida, antibactericida natural. E as fontes de águas naquele tempo eram quase 100% contaminadas com coliformes fecais, porque não existia esgoto. Então era muito comum as pessoas terem doenças de contaminação da água. Como é que fala? É difteria? Quando a pessoa fica com diarreia, essas coisas, né? Dá diarreia, essas coisas, né? Você sabe, né?
quando toma água tem micróbio. Eu não sei como é que fala essas coisas aí. Você desculpa, eu sou meio ignorante nessas. Não sei como é que fala isso aí, né, irmão? Não sei como é que fala esse negócio aí, irmão. Então as pessoas misturar um pouquinho de vinho na água, porque a água não era tratada. Então o apóstolo recomendava que as pessoas, cólera, disenteria, infecção intestinal, né, uma série de coisas, né, que pegava da água contaminada aí, né? Então eles recomendavam que se colocasse um pouco de vinho, não é de suco de uva, era vinho, né? Porque se o vinho ele fermentado ele tem essa característica, o não fermentado não tem. Oi, galera, desculpa aí. Caiu a nossa energia, deu um pico de energia aqui, caiu a energia, me desculpe aí, tá? Então, tá tudo sus aí, já estão todo mundo de volta aí. Daqui a pouco a galera volta, desculpa aí, caiu a nossa energia, não sei o que que tá acontecendo aqui, que o nosso suporte não sustentou aqui, caiu. Peço que você desculpe aí, tá? Deu um pico de energia, não sei o que que aconteceu aí. A gente vai ter que avaliar isso aí depois. Aqui tem no break, tem tudo aqui, no fim cai energia, esse troço desliga, né? Isso é benção maravilhosa, né? Aí tá bom, né? A gente terminar nosso estudo. A gente tá aí no verso 23, né? Tá? A gente tá aí no verso 23, tá bom? Que diz assim, não bebas, tá no plural, mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, né? Então você aprende aqui com a Bíblia que você tomar, né? Quando você toma água, se você colocar um pouquinho de vinho, né? A gente quando era criança na minha casa, a gente que é italiano, né? Apesar que a minha mãe é alemã, né? Eu tenho metade do meu sangue é italiano, metade é alemão. É, a gente costumava fazer suco com vinho na hora do almoço, né? A gente costumava fazer suco, né? Então colocava uma jarra de água e colocava um pouquinho de vinho para dar o gosto, só a coloração, colocava açúcar, né? Adoçava. E essa era uma bebida frequente na nossa casa, né? Então lá também era, ok? Lá também era, né? Só não sei se como é que adoçava, que açúcar que eles usavam, como é que era. Isso eu não sei dizer para você agora, né? Do que é que eles faziam, se faziam, como é que era, eu não sei bem como é que é. Mas enfim, então era recomendado, né? Que se colocasse então um pouquinho de vinho na água, fazendo ali aquele suco, né? A Irecê tá falando que lá no Nordeste chama sangria, né? Para fazer isso. Então a gente coloca um pouquinho de vinho na água, ali mistura, faz um suquinho, então ele fica bem fraquinho, né? E fica de boa aí, né? Então isso evita a diarreia, a disenteria, né? Essas outras coisas aí em um lugar onde a fonte de água não é muito confiável. Então é bom que se utilize aí, entendeu? Então era tipo de um refresco, né? Que a gente fazia quando era criança. Na minha casa era comum comprar, tinha aqueles garrafão de vinho. Quando meu pai ia para casa dos meus avós, trazia vários garrafões, porque eles faziam na casa do meu avô, da minha avó, tinha aqueles tambor de vinho gigantesco lá, né? Que eles faziam, plantavam muita uva. E aí então eles traziam e a gente costumava aí fazer isso, né? A gente costumava. Não conseguiu entrar no Twitter? Pronto. Agora já entrou no Twitter de volta aí também, já tá funcionando, tá?
E então a gente tomava isso, né? Essa água com o suco com o vinho, né? Misturado. Então isso aí melhora o estômago, né? É bom para o estômago, entendeu, Mônica? Melhora o estômago, tá? Disso aí, fica mais sossegado aí, tá? Aí o 24 diz assim, ó, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. E alguns manifestam-se depois. O que o apóstolo Paulo está falando? Que você não pode julgar as pessoas pela aparência. Porque alguns têm manifestos. É claro, você vê o pecado do cara, né? Manifestado ali o pecado do cara. É muito comum. Mas tem outros que você não vai ver. Entendeu? Tem outros que você não vai ver. Então vai vir só no juízo. A sangria, também conhecida como zurra, é uma bebida ou coquetel feita à base de mistura de vinho tinto ou vinho branco, suco de fruta, pedaço de fruta, açúcar e gelo. É muito bom. Mas daí não seria sangria, né, Dila? Nesse caso seria só o vinho com água só, né? Mas deve ser bom esse negócio aí. Né? Mas eu não tomei também, não sei, não conheço. Tá? Sangari. A Mariloiva tá dizendo que no Rio Grande do Sul chama de sangari, né? Eu não sei. A gente chama de suco de uva mesmo, né? Colocar um pouco de vinho ali e tomava, né? E era, tá bom, era doce, tá bom, né? Era aí, né? Então você vê que isso já é recomendado na Bíblia. E aí ele diz assim, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, em alguns manifestam-se depois. Então, nem todo mundo vai manifestar o seu pecado diante de todo mundo. Isso aí hoje em dia a gente já sabe disso, né? Tem muita coisa aí que está escondida que a gente não vê, né? Tem muita coisa que está escondida que a gente não tem ciência, mas Deus é quem vê todas as coisas, sabe de tudo e que futuramente, certamente, julgará todos aqueles que andam aí no escondido do cinema, né? No escurinho do cinema, tem muita gente aí escondido no escurinho do cinema, né? E essas pessoas não são identificadas e justamente em função disso aí vai dar problema, né? Mais para frente, 25, para a gente acabar. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, assim, né, aparecendo as boas obras, elas vão se manifestar aí diante de todo mundo, e você vai ser abençoado, né? E você vai ser abençoado em função das boas obras. Éder, Trofina, também é groselha, né? A gente usa bastante groselha. Aliás, eu tenho pés aqui, né? Árvores de groselha na minha casa, né? Que deu fruta esse ano pela primeira vez. Eu já comi algumas aí, né? Eu nunca tinha comido, né? Eu comprei umas mudas que eu encontrei e agora eu já tenho bastante na minha casa. Eu vou fazer várias mudas aí, porque ela pega muito bem, né? Groselha é uma fruta bem legal. Tá bom, galera? A gente terminou mais um dia de estudo. Amanhã a gente vem aí pro capítulo 6, né? E a gente vai fazer mais um estudo amanhã, tá bom? Hoje à tarde, não esquece, a gente tem desdobramento às 2 e aí de tarde, a partir das 19 horas, o pastor vai estar em São José dos Pinhais esperando vocês, tá? Ali em São José dos Pinhais. Quando der a fruta da groselha, eu vou mostrar para vocês como que ela é, tá? Eu vou tirar da árvore lá e vou trazer para vocês verem aqui quando der frutas. Ela não deu, ela deu ano passado, esse ano ainda não deu, mas eu acho que vai dar bastante aí. Aí eu vou trazer para vocês verem, né? Tem gente que tomou suco de groselha a vida inteira e nunca viu a fruta, né? Eu vou mostrar para vocês como é que ela é. E vocês vão ficar admirados, porque eu fiquei admirado quando vi, né? Ela é muito diferente, né? Apesar que aqui da minha casa é azeda, é difícil até de comer porque ela é muito azeda. Não sei se por aí é doce, né? Mas a da minha casa é azeda pra caramba, né? É azeda pra caramba. Uau, é. Ela parece uma mini beterraba, né? Azeda pra caramba. Mas tá bom, é gostosa, né? De qualquer forma. Tá bom? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, a tua casa, dos teus irmãos, dos teus filhos. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de si. E quando eles beberem da água, sejam abençoados em nome de Jesus. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém
e amém, tá? Gente, não esqueça então, hoje de tarde a gente vai estar em São José dos Pinhais, amanhã em Tijucas e quinta-feira em Joinville, tá? Não esqueçam os últimos cultos presenciais do ano, nós vamos transmitir tudo aqui, você já sabe, né? Agora você tem vários cultos aí, além do ensinamento, vários cultos aí por semana na igreja virtual, tá sendo bem criado aí dentro do evangelho, né? Tá bom, ó? Beijinho pra vocês, Deus abençoe, obrigado pelo carinho de todo mundo aí, fiquem com Deus, tá? Tchau!